Empresário Pete, órfã desconhecida, convida para sua casa. Revelações chocantes surgem. Caio olhou pela janela de seu luxuoso escritório. A vista da cidade era deslumbrante, mas não havia beleza alguma em seu coração. Desde a morte de Miriam, um buraco profundo e gélido se instalara em sua vida. Ele não permitia que a dor o alcançasse. O trabalho se tornou sua única companhia, e em vez de enfrentar sua tristeza, decidiu se enterrar em projetos milimétricos e números que dançavam diante de seus olhos. Mas a vida não parara para ele. O pequeno Té, seu filho de apenas 8 anos, lutava contra uma doença devastadora. Sem a mãe, a criança parecia um barco à deriva, e quanto mais Caio se afastava, mais Té se afundava na solidão. Então Cíntia apareceu como um sopro de vida. Sua presença não apenas iluminou o ambiente, mas também bateu à porta de um coração que ele acreditava ter fechado para sempre. Ela era gentil, cativante e trazia uma energia que o desafiava a sentir novamente. O tempo passou, e as consultas médicas não eram nada encorajadoras. Um remédio específico havia sido prescrito, mas Caio, sempre o homem racional e cético, começou a desconfiar dos seus efeitos. Uma conversa com um amigo revelara que havia riscos, perigos ocultos. A urgência da situação envolvia Té, e isso fez Caio entrar em desespero. Como um leão em busca de alternativas, ele saía à noite, visitando clínicas, fazendo perguntas, procurando respostas em cada esquina. No meio de sua busca, cruzou seu caminho com Yasmin, uma menina que vivia nas ruas. Seu olhar era profundo, como se carregasse as histórias de uma vida inteira. Ela não parecia ser apenas uma criança perdida, mas uma alegria vibrante que despertava um raro sorriso em Té. A amizade deles brotou num instante. Caio sentiu um calor que não experimentava há muito. A conexão entre os dois meninos começou a descongelar seu coração. Mas à medida que os laços se fortaleciam, uma sombra se estendia sobre Yasmin. O passado. Havia algo em seus olhos que falava de dor, de perdas. Enquanto Caio lutava para se abrir, a realidade se apresentava em sua forma mais crua. Yasmin poderia ter a chave para o que precisava. Mas o que mais ele teria que sacrificar para proteger quem amava? Os aspectos nebulosos de seu passado e as novas responsabilidades louravam-o. Quais segredos ela escondia? E como poderia confiar em mais pessoas após a morte de sua esposa? Caminhando em meio a essa confusão de sentimentos, Caio se perguntava: até onde eu estaria disposto a ir para salvar meu filho? A resposta ecoava como um grito interno. O futuro de Té continuava incerto, e as verdadeiras intenções de Cíntia eram um mistério que o atormentava, somando mais perguntas à tempestade de dúvidas que assombrava seus dias. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão V. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Caio se perdia em seus pensamentos, enquanto as estrelas dançavam no céu escuro. O riso de Té e Yasmin ecoava em seus ouvidos, uma melodia nova que lentamente começava a aquecer seu coração. Mas a ansiedade persistia.
O futuro do filho e a sombra da nova amizade o atormentavam. Que segredos Yasmin realmente escondia? O que mais ele teria que encarar? Uma noite, ao voltar para casa, Caio sentiu que algo estava diferente. Um frio na espinha, como se o ar estivesse carregado de tensão. Ele entrou na sala e viu Té, pálido, sentado no sofá, com a televisão ligada. Yasmin não estava lá. Onde está Yasmin? Caio perguntou, percebendo a angústia nos olhos do filho. Ela não apareceu hoje. A voz de Té era baixa, quase um sussurro. A inquietação aumentou dentro de Caio. Ele pegou o celular e decidiu tentar contato. Sem resposta. Olhou pela janela. A noite estava quieta, mas uma sensação de desespero encheu seu peito. Justo quando estava prestes a sair à procura dela, a porta rangeu. Era Cíntia. Oi, Caio. Eu vim ver como vocês estão. Ele a disse com um sorriso gentil, mas havia algo forçado em sua expressão. Ele a cumprimentou brevemente. Cíntia olhou de Té para Caio, as mãos inquietas, como se estivesse contendo alguma verdade. Mas antes que pudesse perguntar, o som da porta do fundo soou. Um barulho ensurdecedor que fez seu coração disparar. Caio e Cíntia correram até lá. O que encontraram foi um cenário horripilante. A casa estava revirada, objetos quebrados pelo chão. O medo se intensificou e Caio tomou a frente. Onde estava Té? O menino se aventurou para verificar os cômodos, enquanto Cíntia permanecia em silêncio atrás dele. Pé! Ele gritou, a voz tensa e desesperada. Então um grito agudo ecoou, vindo do banheiro. Ele correu? O que viu não poderia ser real. A figura de Yasmin estava de joelhos, segurando algo com ambas as mãos. Ela olhou para Caio, seu rosto pálido e seus olhos, antes tão cheios de vida, refletiam um vazio profundo. O que aconteceu? Caio perguntou enquanto a cena se desenrolava diante dele. A resposta nunca veio. Apenas um sussurro. Uma palavra que ecoou como um trovão, estrondando dentro dele. Encontraram. O coração de Caio disparou. O que encontraram? Yasmin olhou para ele, com lágrimas nos olhos. E aquela expressão, aquela dor, ele não entendia. Cíntia estava estagnada na horta, o queixo caído, as mãos tremendo. Foi enfim que o que estava na mão de Yasmin se revelou. Uma pulseira azul com um pingente que parecia muito familiar. A pulseira que Miriam usava. Caio sentiu como se o mundo tivesse parado. Yasmin e a pulseira? O que isso significava? Qual era a conexão? O passado que ele pensou ter deixado para trás estava voltando para atormentá-lo de formas que ele jamais esperaria. Não! Você! O que você sabe sobre isso? Ele mal conseguiu formular as palavras, o pânico crescendo em seu peito. A pergunta pairou no ar, sufocante. E então, o silêncio foi rompido por um celular tocando. Um número desconhecido na tela. Caio hesitou, mas a urgência da situação obrigava-o a atender. Um segredo sombrio estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo. Caio? A voz do outro lado da linha era baixa, mas clara. Você precisa saber a verdade sobre Yasmin. A vida dela e a de Miriam estão mais interligadas do que você imagina. O coração de Caio parou. O que mais ele iria descobrir? E a resposta para a pergunta que há tanto o atormentava estava prestes a ser desvendada, mudando tudo de vez.
Caio, a voz do desconhecido soava ansiosa, mas determinada. Ele não conseguiu articular uma resposta. Um peso se instalou em seu peito, enquanto a sensação de que algo terrível estava prestes a ser revelado o dominava. O que havia por trás daquela ligação? A verdade estava quase ao alcance da mão, mas trazia um risco que ele não podia mensurar. Você precisa saber a verdade sobre Yasmin. A vida dela e a de Miriam estão mais interligadas do que você imagina. Caio sentiu seu coração pulsar na garganta. O choque o prendeu em um silêncio gélido. Yasmin, a menina que trouxe luz aos dias sombrios de Té, conectada a Miriam? Ele piscou. O mundo girava ao seu redor. O que você quer dizer com isso? O Igregada perguntou. Sua voz tremia. O homem do outro lado da linha respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra. Yasmin é filha de Miriam. As palavras cortaram o ar. Ela é a irmã de Té. O quê? As peças do quebra-cabeça que ele pensava que tinha na cabeça agora pareciam misturadas em um jogo de cartas tortas. Ele olhou rapidamente para Yasmin, que ainda estava de joelhos no banheiro, a pulseira azul brilhando em suas mãos como uma luz que deveria guiá-lo, mas que agora só trazia escuridão. Isso não pode ser. A negação saía como um sussurro de seus lábios. O homem continuou, sua voz agora mais baixa, quase como um pedido de desculpas. Eu sei que isso é difícil de aceitar. A verdade é que Miriam teve uma vida antes de você. Yasmin, ela foi separada da família ao nascer. Devia ser mentira. Uma armadilha. Caio sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, como se tudo o que ele conhecia tivesse sido arrancado do chão. Yasmin, que havia se tornado uma parte essencial da vida de Té, carregava um fardo de segredos que poderiam mudar o rumo de suas existências. Como você sabe disso? Caio indagou, tentando manter a calma. Eu trabalhei com Miriam. O tom dele ficava pesado. Ela tinha suas razões para esconder Yasmin. Não era seguro para nenhuma das duas. O peso da revelação fazia a cabeça de Caio girar. Afinal, o que mais ele não sabia? Cíntia, que estava ali ao lado, agora se tornava uma figura nebulosa. Quais eram suas intenções? Ele a olhou e percebeu que ela tinha algo a esconder também. O nervosismo da moça denunciava seu próprio jogo. Dentro do banheiro, o silêncio de Yasmin cobrava tudo. Ela olhou para Caio, os olhos cheios de culpa, mas também de uma dor profunda. Ele queria acreditar que poderia proteger Té e Yasmin, mas a verdade era que o chão estava se abrindo debaixo de seus pés. Você precisa ir até ela, explicar. Ela não sabe, essa verdade pode destruí-la, insistiu o homem, desvanecendo-se em preocupação. Caio olhou para a pulseira nas mãos de Yasmin novamente, um símbolo do passado que não podia ser ignorado. Ele precisava agir, mas o que estava prestes a acontecer era incerto. Como ele lidaria com o peso dessa nova realidade? Então, um grito atravessou a casa, ecoando e militarizando o silêncio que pairava no ar. Era até ele entrar em uma crise, confundido e assombrado por tudo o que estava acontecendo. O medo nos olhos do garoto fez o coração de Caio afundar. Ele tinha que proteger seu filho. Mas e Yasmin? A realidade das vidas entrelaçadas revelava apenas o caos. Quando ele se virou para correr em direção a Té, um novo pensamento cruzou sua mente. E se toda a situação não passasse de um plano? A ligação ainda estava conectada, mas a voz havia sumido.
como se uma sombra tivesse se esvaído na noite. O que mais estaria escondido sob a superfície dessa história? Caio não sabia, mas o sentimento de que a vida de todos estava prestes a explodir em 1000 pedaços pairava no ar como um prenúncio. E agora, mais do que nunca, ele precisava decidir a quem dar confiança. A quem entregar seu coração? Caio se virou abruptamente ao ouvir o grito de Té, o coração disparando. As palavras do homem ao telefone ainda ecoavam em sua mente. Yasmin é filha de Miriam. Ele precisou fechar os olhos por um momento, como se isso pudesse apagar o choque que o atingia. Mas não era só a revelação que o preocupava. O grito de Té rasgou o silêncio da casa, preenchendo o ar com um terror palpável. Desesperado, ele correu para o quarto do filho. O cenário que encontrou cortou seu coração em 1000 pedaços. Té estava no chão, em meio a brinquedos espalhados, os olhos arregalados e o corpo tremendo. Ele parecia ter visto um fantasma. "Pai, a Yasmin!" A voz dele era um sussurro quase inaudível, carregado de medo. "Ela não é quem você pensa." Caio se aproximou, a ansiedade crescendo a cada segundo. "O que aconteceu, filho? Onde ela está?" "Ela, a pulseira. Na verdade, não é só uma pulseira. É um sinal de que..." A voz de Té falhou, engolida pela confusão. "Eu vi algo quando ela estava com você na noite passada. Algo que não deveria estar lá." A pulsação de Caio acelerou. "O que você viu, Té?" Té levantou a mão, tremendo, e apontou para um canto do quarto. Caio seguiu o olhar do menino e, para sua surpresa, notou algo brilhando debaixo da cama. Um objeto metálico que parecia ter caído de algum lugar. Ele se agachou e puxou aquilo para fora. Era uma pequena caixa enferrujada. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele não teve coragem de abrir a caixa ali. O medo cortava o ar, e o passado parecia querer vir à tona de uma forma que ele não estava pronto para encarar. "O que é isso, pai?" perguntou Té, os olhos arregalados. "Não sei, filho, mas vou descobrir." Caio serviu-se da coragem que lhe faltava e abriu a caixa. Dentro, uma coleção de fotos antigas e documentos amarelados. E no fundo da caixa, uma carta, cuja caligrafia parecia familiar. As palavras a princípio se embaralharam em sua cabeça, mas então ele as reconheceu. Era a letra de Miriam. Caio sentiu o mundo girar. Aquela carta era uma peça do quebra-cabeça que nunca deveria ter visto. Ele leu as linhas apressadamente. Cada frase era uma facada no coração. Revelações, segredos que Miriam guardou às 7 chaves. Um escândalo que inviabilizava sua imagem como uma mãe perfeita. Na epígrafe, a última linha fez seu estômago embrulhar. "Se algo acontecer com mim, meu amor, saiba que Yasmin deve ser buscada. Ela é a verdadeira filha de Miriam." Ele se levantou, tonto e pálido. A verdade estava ali, bem diante dele, e tudo o que ele pensou saber sobre sua esposa e a nova realidade desmoronava. A ligação do homem desconhecido estava se tornando cada vez mais clara, mas não fazia menos sentido. "O que você está dizendo, pai?" Té perguntou, a voz embargada. "Yasmin, pode ser?" Caio hesitou, mas o peso da informação o forçou a terminar a frase. "Ela pode ser sua irmã." Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. O chão parecia ter sumido sob os pés de Caio. Yasmin, com quem seu filho havia feito uma amizade tão pura,
estava de alguma forma entrelaçada com a dor deles. Uma batida repentina na porta fez todos os três pularem de susto. Caio olhou para Té, que estava pálido como uma folha, e para a caixa que agora parecia carregar todo o peso do passado deles. Outra batida ressoou, seguida por uma voz familiar. Caio, sei que você está aí. Era Cíntia. Sua pressão emocional conhecida ecoando em suas palavras. Ele se virou para o quarto, o coração acelerado. Antes que pudesse pensar, a porta se abriu. Cíntia entrou com uma expressão que misturava angústia e algo mais. Era medo? O que está acontecendo? Ela perguntou, os olhos se detendo na caixa que ele segurava. O clima no ar mudava. Um novo mistério surgia. Ouvi um grito. A Yasmin! Caio começou, mas Cíntia não o deixou continuar. Eu sei que você encontrou algo, Caio. A firmeza na voz dela o pegou de surpresa. E precisamos falar. Nesse momento, a verdade sobre Cíntia também pairava no ar. Uma sombra que agora parecia tão opressiva quanto a revelação sobre Yasmin. Ela também tinha segredos. E a situação estava se tornando perigosa. O que mais poderia acontecer? A tempestade que se formava dentro daquela casa estava prestes a explodir. E as consequências poderiam ser devastadoras para eles. E se todos ao redor estivessem ligados por um passado que ninguém queria enfrentar? Caio observou Cíntia com desconfiança. O olhar dela se fixou na caixa, como se a verdade que ela temesse estivesse prestes a ser desenterrada. O silêncio carregado tomou conta do ambiente. E a tensão ficava mais densa a cada segundo. Enquanto seus pensamentos giravam em torno das revelações, Té estava paralisado, ainda absorvendo tudo. O que você sabe sobre essa caixa? Caio perguntou, a voz firme, mas o coração acelerado. Ele precisava de respostas. Cíntia hesitou, a expressão dela uma mistura de medo e frustração. Caio, Paul... Eu não sabia que você tinha encontrado isso. O que mais você já leu? O que você quer dizer com isso? Perguntou Caio, perdendo a paciência. Você sabe algo que não está me dizendo. Eu sinto isso. Eu só não posso explicar tudo agora. Cíntia respondeu, passando as mãos no cabelo nervosa. Não é o momento certo. Antes que Caio pudesse retrucar, um barulho ensurdecedor se ouviu na porta da frente. Alguém bateu com força, como se estivesse prestes a arrombar a entrada. A inquietação se espalhou na casa. Cíntia estava paralisada e Caio sentiu uma onda de raiva e medo. O que estava acontecendo? Quem é? Ele gritou em direção à porta, enquanto a ansiedade apertava seu peito. Do outro lado, uma voz familiar e grave respondeu, Sou eu, Miguel. Abra a porta, rápido! Caio olhou para Cíntia, os olhos dela largos de terror. Ele fez uma pausa. Miguel não era apenas um amigo. Ele estava ligado a segredos obscuros que Caio tentara esquecer. Caio, eu preciso falar com você! Gritou Miguel, batendo novamente. Instintivamente, Caio agiu. Ele foi até a porta e a abriu, dando passagem ao amigo que entrou com pressa. Miguel estava ofegante, o rosto pálido e o olhar desesperado. — O que aconteceu? Caio perguntou, sua voz subindo de tom. — Você precisa saber algo. Eles encontraram a verdade. O que Miriam fez? Miguel ofegava. Ele olhou rapidamente para Cíntia e Té. Ela não conseguiu ficar fora do radar.
Estão atrás de nós. A tensão no ar se tornou cortante. Caio piscou, as palavras de Miguel batendo em sua mente como uma tempestade. Ele tentava juntar as peças, mas sentia que algo mais, muito mais sinistro, estava acontecendo. O que você quer dizer? Cíntia perguntou, agora com um tom assustado. A verdade que Miriam escondeu está prestes a vir à tona. Eles sabem do seu passado, de Yasmin e de tudo. Miguel olhou para Caio. Seu olhar era um misto de aviso e urgência. Não estamos seguros aqui. Uma batida firme atrás dele cortou a conversa. Caio se virou e viu um grupo de homens em uniforme preto, pressionando o botão da campainha, os rostos impassíveis. Com um salto no coração, ele percebeu o que estava por vir. A caça começava. Temos que sair, agora! Caio gritou, a adrenalina pulando em suas veias. Mas antes que todos pudessem reagir, as portas começaram a se abrir sem aviso. Os homens entraram, ordenando que se afastassem. Um deles apontou para Caio e, com um tom autoritário, disse: Estamos aqui em busca de Yasmin. Ela é uma testemunha-chave. Precisamos dela. O mundo ao redor parecia colapsar. A revelação esmagadora foi como um soco no estômago. Yasmin, a menina que havia se tornado um raio de esperança, estava no epicentro de algo muito maior. O medo tomou conta de Caio, feito uma onda avassaladora que não poderia ser ignorada. O que você quer dizer com testemunha? Caio exigiu, a raiva se misturando ao pânico. O que Yasmin tem a ver com isso? O homem sorriu de forma fria, inclinando a cabeça. Tudo. E vocês três estão no meio de uma verdade que prefeririam ignorar. Mas não estão a salvo. Miguel lançou um olhar apreensivo para Caio. Tudo se tornava mais confuso e obscuro, criando uma teia de mistérios e sombras que rodeava suas vidas. Em um instante, a busca por respostas tornara-se uma luta pela sobrevivência. E agora, com a vida de Yasmin em jogo, o que Caio estava disposto a fazer? Uma nova pergunta pesava sobre seus ombros. Ele ainda conseguiria proteger as pessoas que ama? Ou seria arrastado por um passado que jurava ter deixado para trás? A pressão da revelação oprimia, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Caio observou os homens em uniforme, o coração pulsando descontroladamente. A tensão no ar era palpável, e ele sabia que tinha que agir rápido. O que você quer com Yasmin? Exigiu, a voz tensa, mas firme. Enquanto isso, na mente dele tudo se turvava com perguntas. Como eram essas pessoas? O que Miriam havia feito? O homem que parecia ser o líder respondeu com uma frieza que cortou o ambiente. Não é o que queremos, Caio. É o que a lei quer. Yasmin está envolvida em algo muito mais profundo do que você imagina. Naquele instante, a realidade de Caio se despedaçou. Ele não sabia que Yasmin poderia estar envolvida em algo tão sério. O que mais? Ele não sabia. E se tudo isso fosse parte de um grande plano? Não vou deixar você levar Yasmin, disse, se colocando entre ela e os homens, a adrenalina fazendo seu sangue ferver. Miguel avançou para a frente, olhando Caio como se estivesse implorando para que parasse. Caio, essa não é uma boa ideia. Mas antes que ele pudesse pensar, um estrondo ressoou e as luzes da casa começaram a piscar. O som de uma explosão distante poderia ser ouvido, fazendo o chão tremer levemente. O que estava acontecendo? Essa não era apenas uma batida policial. O que foi isso? Cíntia gritou.
os olhos arregalados. O homem de uniforme sorriu de forma sinistra. Parece que a festa começou. Temos que agir e rápido. Nesse instante, uma porta no fundo da casa se abriu violentamente e alguém entrou correndo. Era Yasmin. Seu rosto estava pálido, mais pálido do que antes. E então, quando ela viu os homens armados, caiu de joelhos, como se tudo estivesse sobrecarregando suas emoções. O que você está fazendo aqui? Caio gritou. Ela olhou para ele, desesperada. Eu sabia que eles viriam. Fui avisada. A expressão dela se contorceu em pânico. Quando ela levantou a mão, todos viram algo brilhando. Era um pequeno objeto. Um dispositivo iluminado em suas palmas. É um rastreador! A confusão tomou conta de todos. Como ela tem um rastreador? O que isso significava? Eles estão atrás de você, Yasmin. Miguel disse, já em posição de proteção. Você tem que nos dizer tudo. Não posso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Fui obrigada a fazer isso para me proteger. Nesse momento, um grito ecoou pela casa, interrompendo a tensão. Era o grito de Té. Ele surgira do corredor com o rosto contorcido de dor, segurando um pedaço de papel amassado. O que houve, filho? Caio se virou para ele, a preocupação transbordando. O papel na mão de Té brilhou sob a luz. Que você encontrou? Olha! Té gritou, estendendo o papel. Tem uma mensagem! Caio pegou o papel e, enquanto desdobrava, notou algo que fez a respiração parar. As palavras estavam claras. Yasmin não é quem você pensa. Resgate-a antes que seja tarde. O peso daquela revelação era esmagador. O que isso significava? Mas antes que qualquer um pudesse pensar, uma série de batidas ressoou na porta da frente e outra figura entrou precipitadamente na sala. Era um homem mais velho, com um olhar aflito e uma expressão de pânico visceral. Caio, você precisa ouvir! Ele exclamou. A voz dele carregava urgência. Eu sou o pai de Yasmin! Um silêncio ensurdecedor estabeleceu-se. A revelação caiu como uma bomba, despedaçando qualquer expectativa que existia. Como assim? Yasmin era filha do homem que estava na frente deles? O que isso significava para tudo o que estava acontecendo? Caio olhou para todos, a confusão e o medo girando em sua mente. Relacionamentos, verdades, segredos. Tudo estava prestes a se desintegrar diante dele. O que mais ele não sabia? A situação girava cada vez mais rápido, e as consequências disso tudo pareciam prestes a explodir em 1000 direções diferentes. Você está dizendo que Yasmin é sua filha? Caio perguntou, os olhos arregalados. Sim! O homem respondeu, desesperado. E se não agirmos rápido, podemos perdê-la para sempre. O tempo parecia parar. O que essas conexões significavam? E o que mais poderia acontecer naquela noite fatídica? Ele tinha que decidir rapidamente. Estavam todos em perigo. A verdade sobre quem eram ou o que eram estava prestes a mudar tudo definitivamente. Caio olhou para o homem que dizia ser o pai de Yasmin, a incerteza esmagando-o. O que ele estava ouvindo era uma bomba. Mas o que realmente estava acontecendo? Yasmin, irmã de Té? Isso mudava tudo. A confusão girava em sua cabeça como um redemoinho. Enquanto isso, o homem,
com o rosto marcado pela preocupação, avançou. Eu sei que você está em choque, mas precisamos agir. Vem pessoas atrás, Bella. Pessoas perigosas. Cindy olhou de um lado para o outro, um frio na barriga. De quem você está falando? Por que Yasmin é tão importante? Ele respirou fundo, os olhos cheios de determinação. Uma organização. Eles não param por nada para conseguir o que querem. E a Yasmin é a chave para isso. O silêncio na sala era cortante. Cada um ali estava lutando para processar a revelação. E então, em um golpe do destino, um rangido estridente ecoou na casa. A porta principal foi arrombada. O estalo do estrondo reverberou. Os homens em uniforme, que até então pareciam apenas uma ameaça, agora invadiram a sala, armas em punho. E aí estão eles! Gritou um dos homens, sorrindo de maneira sinistra. Pegue Yasmin. Em um instante, tudo virou caos. Caio se colocou na frente de Yasmin, o peito apertando com um só pensamento: proteger a menina a todo custo. Não toquem nela! Mas a situação rapidamente se intensificou. O homem que se dizia pai de Yasmin foi empurrado para o lado, como se fosse um boneco. Um dos invasores se aproximou, mal olhando para Caio. O que resta é avisar que, nesse momento, outro estrondo. A janela ao fundo se despedaçou e logo uma nuvem de fumaça espessa se espalhou pela sala. Gritos, desespero. A tensão elevou-se a níveis insuportáveis. Caio teve apenas um segundo para perceber que aquela nuvem não era natural. Era uma cortina de fumaça que encobria a entrada. E então, na confusão, algo surpreendente aconteceu. A figura de uma mulher emergiu da fumaça, seu olhar ágil e decidido. Caiu! Gritou. Era Miriam. O tempo pareceu parar. Como? Ela estava morta. Era tudo uma ilusão ou um pesadelo? Caio piscou, o calor da confusão queimando sua mente. Naquele instante, lembranças da sua mulher ressurgiram, trazendo com elas um turbilhão de emoções. O que está fazendo aqui? Caio perguntou, incrédulo. Eu não tinha escolha, disse Miriam, a voz carregada de desespero. Preciso proteger a Yasmin. Ela está em perigo. E vocês estão todos em perigo também. O baixo murmúrio de assombro percorreu a sala. Os homens armados hesitaram, trocando olhares confusos. Caio, paralisado, sentia seu coração disparar. Como ela estava ali? E o que isso significava para a realidade que ele conhecia? Antes que alguém pudesse falar, Miriam fez um gesto rápido e o chão tremeu com um barulho aterrorizante. Do lado de fora, mais explosões começaram a ocorrer. A casa agora estava cercada. Yasmin, venha! Gritou Miriam, puxando a menina para perto. Caio foi arrastado pela onda de emoção, sem saber onde colocar o olhar. Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés, e as peças do quebra-cabeça que ele tentou montar se desintegrassem em uma nova realidade. Ele tinha que entender. A verdade estava mudando com cada segundo. A presença de Miriam significava que segredos estavam prestes a ser revelados, mais do que ele jamais poderia imaginar. Os homens agora se organizavam para avançar. A verdade que Miriam estava escondendo e os laços entre eles pesavam no ar, deixando a todos eles em um beco sem saída. O que mais você esconde, Miriam? A pergunta escapuliu dos lábios de Caio, enquanto o pânico e a esperança se misturavam dentro dele. Uma linha tensa percorria a sala. O que mais poderia surgir dessa espiral sem fim de segredos e mistérios?
Ele precisava saber, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. A noite que deveria trazer revelações trazia também a sombra do que ainda estava por vir. E com isso, a dúvida persistia, pairando como uma nuvem pesada. A quem realmente confiar? A expressão de choque no rosto de Caio era como um espelho partido. Miriam estava ali, em carne e osso. Mas aquela revelação deixava uma sombra mais obscura. Era surreal. Como ela havia conseguido escapar? Ele mal podia acreditar nas próprias emoções. O medo e a esperança se entrelaçavam, criando um torvelinho de sensações. Os homens armados hesitaram, parados, apenas observando. As explosões do lado de fora se tornaram uma sinfonia de terror, misturando-se à confusão. O tempo parecia ter parado, mas a adrenalina começava a emergir das entranhas dele. Miriam? Caio conseguiu articular, os olhos fixos nela. Você está viva! Não temos tempo, disse ela, o olhar aflito. Eles estão vindo e não vão parar por nada. Ela olhou para a caixa e para as fotos espalhadas sobre o chão. O cabelo desgrenhado, a roupa rasgada. A imagem de sua mulher, agora opressora e escapista. Caio sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Você não pode ficar aqui, disparou um dos homens armados, e a tensão cresceu. Miriam girou o corpo, decidida a enfrentar a ameaça. Yasmin é importante demais. Temos que mantê-la a salvo. Nesse momento, Yasmin, com os olhos cheios de lágrimas, apontou para a mãe. Você me abandonou? As palavras foram como um golpe. Miriam hesitou, seu olhar sombrio refletindo um passado que a consumia. Não era seguro, Miriam murmurou, a voz rouca. O homem mais velho, o suposto pai de Yasmin, gritou. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo esteja bem. Um silêncio pesado pairou no ar. Caio, angustiado, observou os rostos ao seu redor. A angústia no olhar de Té, a confusão nos olhos de Cíntia. Ele sentia que a casa estava se fechando contra eles, como uma armadilha. A tensão foi cortada por um rugido alto. O teto começou a tremer e as luzes piscaram, um sinal de que a situação se tornava ainda mais caótica. O que você fez, Miriam? Caio exigiu, sua voz carregada de desespero. Você nos trouxe para isso? Não, não sou eu! Ela gritou, e com isso a expressão dela mudou. Há algo mais, algo que não consegui contar. Mais um estrondo. Desta vez, a porta foi arrombada com tanta força que fez a parede tremer. Um novo grupo de homens entrou, seus rostos cobertos, armados e focados. Catarina sentiu um nó na garganta. O amargo estigma do perigo fustigava o coração. Pegue Yasmin! Gritou um dos novos invasores. Instintivamente, Caio colocou-se entre as meninas e os homens armados. A adrenalina se misturava à fúria. Mas ninguém o poderia ouvir naquela confusão. Espera! Gritou Miguel, mas foi tarde. Os homens nocauteavam a todos com brutalidade. Um deles fixou os olhos em Yasmin. Caio sentiu a raiva ferver ao ver um rosto que ele nunca havia esquecido. O homem que jurou proteger a esposa. Era Alex, um antigo relacionamento de Miriam, que havia emergido como um fantasma do passado. Você não pode levá-la! Caio gritou enquanto as mãos trêmulas buscavam por qualquer apoio. Ele não poderia deixar seu filho ou Yasmin serem arrastados. Você não sabe do que está falando, Caio!
Alex gritou de volta. Um sorriso frio nos lábios. Todos vocês não sabem a verdade sobre o que Miriam fez. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. A verdade? O que mais poderia existir além do que já estava revelado? Mãe! Gritou Té, enquanto olhava ao redor, os olhos encharcados. O mundo estava em ruínas. Caio buscou o olhar de Miriam, esperando encontrar respostas. Mas o que viu foi apenas um abismo de silêncio. De repente, tudo explodiu. Uma onda de calor invadiu o espaço à frente deles, e a fumaça subiu com uma pressão ensurdecedora. O que era aquilo? Um barulho chocante ecoou em seus ouvidos, e a casa tremeu como se estivesse prestes a desabar. O que era real? Ele mal tinha tempo para pensar, pois tudo estava se distorcendo. No meio da confusão, que ensurdecia, Caio ouviu o sussurro de uma verdade que poderia mudar tudo. A conexão que mantém todos vocês juntos não é o que parece. E numa fração de segundo, o chão sob seus pés se partiu. Caio caiu em um abismo de incertezas. E quando o mundo ao seu redor começou a desaparecer, uma pergunta gravitou entre eles. Quem realmente era Yasmin? Corpos estavam separados, passado e presente colidindo em um só. E quando a poeira assentou um pouco, ele soube por instinto que esta revelação não era apenas devastadora, mas que mudar. E tudo o que mais podia fazer era esperar a próxima reviravolta, o próximo golpe que voltaria a derrubá-los. O chão se despedaçou sob os pés de Caio e a fumaça envolveu tudo ao redor. Ele piscou, tentando entender. Miriam estava ali. A confusão na mente dele não permitia distinguir o real do impossível. O som dos homens armados ecoava, e a tensão criava uma atmosfera elétrica. O que você está fazendo aqui? Caio mal conseguia falar. A visão de Miriam, viva, destruiu qualquer camuflagem emocional que ele havia construído desde a perdição. Mas antes de precisar de respostas, um barulho ensurdecedor sacudiu os pilares da casa mais uma vez. Caio teve um vislumbre da janela. Mais homens se aglomeravam do lado de fora, cercando a casa, e tudo o que ele construíra em sua mente começou a desmoronar. Saia da frente! Gritou um dos homens armados, avançando em direção a Yasmin. O pânico na voz dele ecoou em todos os cantos da sala, e as coisas pareciam tomar um rumo desesperador. Miriam fez um gesto para Yasmin, desesperada. Temos que correr! Não há tempo para explicações! Mas Yasmin estava paralisada, segurando a pulseira que Caio reconheceu como pertencente a Miriam. Ela olhou para a mãe, confusa e assustada. Mãe, o que está acontecendo? Yasmin, por favor. Miriam insistiu, mas a interjeição foi interrompida por um segundo barulho terrível, desta vez vindo do interior da casa. As paredes pareciam guardar segredos sombrios. Caio sentiu um nó na garganta. Pare! O que você fez? Gritou Caio para Miriam, sua raiva e desespero transbordando. Antes que ela pudesse responder, algo muito mais alarmante aconteceu. A porta do fundo se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida entrou na sala. Era Alex. Com a mesma expressão de desprezo, ele olhou para Caio e gritou. A verdade está prestes a ser revelada, e é mais complexa do que você imagina. Caio ficou paralisado. O que ele queria dizer? Alex era parte do problema. A conexão entre Miriam e toda essa confusão. Com o barulho da batalha externa ao fundo, um nervosismo coletivo crescia. Não deixe ele se aproximar, Caio, gritou Miguel quase sem fôlego. Mas era tarde.
Alex puxou algo da bolsa e um brilho metálico chamou a atenção de todos. Isso pode mudar tudo, disse Alex, enquanto os olhares de todos se fixavam nele. Era uma chave, uma antiga e ornamentada chave dourada. A revelação que explicou tudo estava a poucos passos, e as palavras vieram como um relâmpago atravessando o céu. Essa chave dá acesso a um cofre, onde a verdadeira história de Miriam, de Yasmin e de todos nós está guardada. A sala estava em caos e a tensão beirava o insuportável. O que você está escondendo? Caio perguntou, cada palavra atingida com a urgência de um homem à beira do abismo. Sem aviso, o chão sob o pé de Miriam pareceu desmoronar. Com uma voz trêmula, ela respondeu: a chave não apenas abre um cofre, ela também desencadeia a verdade que todos temem. Naquele instante, segredos guardados estavam prestes a ser revelados, e um novo desespero se assentou sobre eles. Os homens armados se aproximaram, seus rostos sem emoção e implacáveis. Yasmin finalmente se moveu. Mãe, eu preciso saber, quem sou eu de verdade? Miriam hesitou. A pergunta flutuava como um eco em um abismo. Caio percebeu que Yasmin não era a única em busca de respostas. O jogo estava mudando, e agora, com o peso da verdade em cima deles, o que mais poderia ser revelado a partir daquelas sombras? De repente, a porta de saída se abriu. A resposta poderia destruir tudo de novo. E a hora da verdade parecia se aproximar, levando tudo para um clímax devastador que deixaria uma nova cicatriz na vida deles. Para onde tudo isso os levaria? Caio sentiu a pressão no peito aumentar. A revelação sobre Yasmin, a conexão com Miriam, tudo que parecia claro agora se tornava um emaranhado de desesperos. Ele olhou para Miriam, o rosto dela pálido, marcado pelo peso da verdade que estava prestes a saltar da boca do médico. Yasmin, você é... O médico começou, mas a voz dele foi apagada pelo rugido de explosões vindas de fora, onde o caos se instaurava. As paredes tremiam, os homens armados estavam à porta, mas Caio só conseguia pensar em proteger a filha, que não sabia que tinha. Não deixe que levem Yasmin, gritou ele, enquanto os homens começavam a invadir. Ele ficou entre ela e a ameaça, seu corpo tremendo de medo e determinação. Eu só queria protegê-la. Miriam gritou, a angústia transbordando. Eu não sabia que isso aconteceria. Yasmin olhou para Miriam, chuva de lágrimas nos olhos. Mãe, por que você não me contou? A expressão de Miriam era uma mistura de culpa e amor. Caio sentiu uma onda de emoção percorrer o corpo. Ele precisava agir. Não vamos deixar ninguém levar você, gritou, virando-se para as sombras que se aproximavam. Ele sentiu a adrenalina correr, a necessidade de proteger multiplicando dentro de si. O médico começou a se mover em direção ao grupo, mas Alex se interpunha, um sorriso sinistro estampado no rosto. Pensei que vocês fossem seres humanos, mas estão todos juntos nessa bagunça sem saída. Cala a boca! Esbravejou Miriam, focando no homem que havia sido seu ex. Caio poderia ver a batalha emocional no rosto dela, como se o passado ameaçasse consumi-la de novo. Mais barulhos, mais gritos. A casa começava a desmoronar. Caio olhou para a Té e viu o garoto, sem saber o que fazer, observando com inquietude. Ele não podia permitir que o ciclo de dor se repetisse. Vamos sair, ordenou Caio, puxando Yasmin e Té em direção à porta dos fundos. Sombras se aglomeravam. Espere! Gritou o médico. Você não entende. Mas o que mais havia para entender? Ele não podia se permitir ouvir mais sobre o passado conturbado, se isso só o levasse a perigos maiores.
Era hora de agir. Ele fez um gesto aos filhos, e no instante em que se moviam, uma tremenda explosão sacudiu a casa novamente. Os homens armados hesitaram, confundidos pela força do impacto. Era a chance que precisavam. Caio agarrou Yasmin e tirou-a do caminho. Com um movimento brusco, ele empurrou a porta dos fundos e saiu com as crianças. Um ar frio e cortante recebia-os do lado de fora. A rua estava em caos, carros tombados e gritos ecoando pela noite. Agora não é hora de parar, Miriam gritou, puxando os dois em direção a uma viela. Eles precisavam se esconder. Precisavam encontrar um lugar seguro longe de tudo. Dentre o barulho, heliceiros da polícia e sirenes se aproximando poderiam ser ouvidos. Tudo se movia rapidamente, e enquanto corriam, as lembranças de Miriam e a revelação sobre Yasmin ressoavam na mente dele como um eco distante, algo incompleto que ele sequer compreendia. Mas enquanto se escondiam em um beco, o olhar atento de Caio caiu sobre Yasmin. Ela estava parada, olhando para o chão, os olhos cheios de dor e incerteza. Ele se agachou na altura dela. Ei, está tudo bem, nós vamos resolver isso, ele disse, tentando transmitir confiança, mas no fundo, ele sabia que decisões ainda seriam necessárias. Yasmin olhou para ele, com um brilho de esperança, que também carregava um traço de desespero. O que vai acontecer agora? A voz dela era um sussurro sem resposta. Caio não tinha certeza. Ele não sabia o que aquele futuro reservava, mas a sensação de que estavam todos entrelaçados em uma trama sombria era inegável. A certeza de que a verdade ainda buscava espaço e que não poderia ser ignorada. Naquele momento, uma nova explosão iluminou a cidade. As luzes raiavam pela madrugada, e a única coisa que Caio conseguia pensar era em manter aqueles que amava a salvo. Ele apertou a mão de Yasmin. Estamos juntos nisso. Vamos enfrentar o que vier, disse ele com a voz firme. E se precisarmos, lutaremos. Enquanto se preparavam para a tempestade, um novo pensamento ecoou na mente de Caio. O que mais havia sobre o passado deles? As mentiras, as verdades escondidas sob camadas de dor e sofrimento. Eles ainda precisavam descobrir, precisavam entender. Agora, com essas questões no ar e o destino deles nas mãos, um novo capítulo de suas vidas estava prestes a se desdobrar. Ei, antes de concluirmos, quero te fazer um alerta urgente. Se você gostou dessa história e não quer perder as próximas que vêm por aí, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora. Isso me ajuda muito com o algoritmo e é o que nos mantém juntos aqui. Também quero saber a sua opinião. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse desfecho. E se você realmente curtiu, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Vamos manter essa comunidade viva e pulsante.